Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, com alegria, a Igreja celebra este tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. Nós acompanhamos os passos de Cristo no seu Calvário, rumo também à ressurreição. O Evangelho que agora meditamos, Mateus 9, 14 e 15, 2 versículos, que fazem recordar aquela intervenção da parte dos discípulos de João Batista, que, dirigindo-se a Jesus, perguntam: por que é que nós e os fariseus jejuamos com frequência e os teus discípulos não jejuam? Vale lembrar que naquela época, assim como hoje também, o jejum era uma manifestação do espírito de penitência. No Antigo Testamento se descobre esta riqueza no sentido religioso, um verdadeiro ato religioso, pessoal, amoroso, de abandonar-se em Deus. E este jejum, acompanhado da oração, sempre serviu, e ainda hoje para nós, serve para manifestar a humildade diante de Deus. Até porque aquele que jejua volta-se para o Senhor numa atitude de dependência, de abandono total. E nas Sagradas Escrituras nós vemos as pessoas jejuarem e realizarem outras obras de penitência antes de empreenderem uma tarefa difícil, ou também jejuavam para implorar o perdão do pecado, também para obter o fim de uma calamidade, para conseguir uma graça necessária para cumprir bem a missão, para preparar-se para o encontro com Deus. E, nesse sentido, João Batista, conhecedor dos frutos do jejum, ensinou aos seus discípulos a importância e a necessidade desta prática. E coincidia neste ponto também com os fariseus piedosos e amantes da lei, que se surpreendem pelo fato de Jesus e seus discípulos não jejuarem. Cristo vai aqui declarar, na sua resposta, que enquanto o noivo está presente, os amigos não podem jejuar. Nesta resposta está evidente a sua divindade e chama todos os seus discípulos para serem amigos do esposo, portanto, serem seus amigos. E então, quando ele não estiver mais, aí sim todos haverão de jejuar. Todo o sentido da penitência no Antigo Testamento é uma sombra diante do que vem a ser pela experiência da morte de nosso Senhor. Agora é verdade, o Evangelho, ainda que não destaque de modo assim veemente, nos faz recordar as práticas penitenciais segundo o Espírito definido pelo próprio Cristo. Por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, quando se menciona a celebração do culto acompanhado de jejum. São Paulo, que no seu trabalho também, não só se contentando em padecer a fome e a sede, quando as circunstâncias o exigiam, também acrescenta vários jejuns por iniciativa própria. E assim a Igreja permaneceu fiel a essa prática penitencial, não só fixando os dias, em que devemos jejuar em cada época do ano, mas também recomenda vivamente que cada um de nós, como ato de piedade, sob a orientação do diretor espiritual, é claro, façamos muitas vezes jejum. E o jejum é uma penitência. Claro, existem outras, é verdade, e que devemos também praticar, facilitando assim
a nossa união com Deus, a conversão de nossas almas e o verdadeiro fomento da fé. É preciso então fazer penitência. E na penitência, contemplar a humanidade santíssima de Nosso Senhor na via sacra e com Ele também ter ânsias de ajudar a redimir o mundo. Assim, por meio do jejum e das mortificações pequenas que o Senhor nos pede nas tarefas cotidianas, aquelas mortificações que vêm sem buscarmos, por assim dizer, né, que são simplesmente nos são impostas pela vida profissional e pelas tantas coisas, aquela penitência e jejum da imaginação, da inteligência e da memória, que nos faz assim também por meio de uma vida devota, de uma vida que pensa em Deus e por isso também mortifica a imaginação, evitando todo e qualquer conflito de luta, de paixão, de fraqueza por meio do pensamento, renunciando tudo isso por humildade e caridade, assim nos afastando daquilo que não vem, não agrega, não leva a Deus, e deste modo então acompanhar muito de perto o Senhor que com sua humanidade santíssima vem ao nosso encontro e voluntariamente assume o caminho da paixão para a nossa salvação. O noivo está conosco, alegremo-nos, e na derradeira partida que possamos também estar com Ele unidos na sua cruz, para que um dia possamos para sempre nela, com Ele, permanecer. Deus te abençoe.